Amém, gente? Hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre o Espírito Santo. Nós estamos desde o dia 23 de maio, viu, Laísa? Que foi o dia de Pentecostes. Nós comemoramos o Pentecostes no dia 23 de maio e a partir dali startamos o estudo sobre o Espírito Santo. Né? Então, em maio foi o Pentecostes. E eu vou fazer um breve resumo aqui para juntar tudo aquilo que a gente já viu até agora e a gente continuar de onde a gente parou lá na casa do Tiago. O que é o Pentecostes? Vamos lembrar, o Pentecostes, os discípulos ali em Atos 2 estavam comemorando o Pentecostes judaico. Então o que era o Pentecostes judaico? Eles comemoravam duas coisas, basicamente. Primeiro, o recebimento da lei de Moisés no Monte Sinai, que foi 50 dias depois da Páscoa. Então eles saíram lá do Egito, do Êxodo, 50 dias depois chegaram no Monte Sinai e receberam as tábuas da lei. Então por isso é o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então eles comemoram o recebimento das tábuas da lei, 50 dias depois da Páscoa, e comemoravam também, que é chamada a Festa das Semanas, os primeiros frutos. Então tinha essas duas conotações o Pentecostes. Celebrar a lei, o recebimento da lei, 50 dias depois da Páscoa, e celebrar a chamada Festa das Semanas, que era o Pentecostes, é meio sinônimo, os primeiros frutos, que era a época que eles colhiam os primeiros frutos. Tá? Então isso era a celebração do Pentecostes judaico. Em Atos 2, os discípulos estavam celebrando essa festa, Shavuot, né, chamada Shavuot. Então, quando eles estavam celebrando essa festa, Deus inaugura a igreja. Então, Deus escolheu a inauguração da igreja exatamente nesse dia da festa de Pentecostes. Por quê? Porque a gente viu aqueles paralelos. Lá, no Israel, eles comemoravam a colheita de trigo. Na igreja, eles vão comemorar a colheita de almas. Lá, as pessoas que abandonaram a Deus, o povo de Moisés desceu do monte, o povo estava lá festejando, não era? Na festa lá. Do bezerro de ouro. Do bezerro de ouro. Então, bezerro de ouro. Ali morreram 3.000 pessoas. Deus falou com Moisés, pega os levitas, mata todos os infiéis. E ali morreram 3.000 pessoas. Lá em Pentecostes, no Atos 2, Pedro prega e 3.000 pessoas são convertidas. Então lá eles comemoravam a colheita de trigo e no Pentecostes do Novo Testamento a colheita de almas. Lá eles tinham que lembrar dos necessitados, porque eles eram escravos no Egito, e agora a gente tem que lembrar dos pecadores, porque nós também já fomos uma velha criatura. Né? Lá eles comemoravam a lei nas pedras, agora a gente comemora a lei no coração. Lá houveram 3.000 mortos, em Pentecostes, no Atos, 3.000 salvos. E por último, lá era uma força centrípeta. Os povos iam a Israel para conhecer a Deus. Agora Deus inaugura a igreja no Pentecostes e o povo vai para as nações. É uma força centrífuga, tá? De dentro para fora. Por isso, os sinais das línguas que a gente viu. Em Atos 2, qual foi o sinal que Deus deu para as nações que estavam lá reunidas entenderem que é uma nova aliança? Os sinais das línguas. Os discípulos começaram a falar em outras línguas e as pessoas começaram a ouvir na sua língua materna, em 19 nacionalidades diferentes, gregos, medos. Então um falava latim, o outro grego, o outro parta, enfim, todas as línguas que existiam na época. E esse foi o sinal para mostrar para os judeus que agora estava mudando a aliança. Antes eles tinham que ficar lá esperando. Agora no Novo Testamento eles vão até as nações. E esse sinal foi para que evangelizasse aqueles povos que estavam ali. Né, aqueles primeiros povos. Na segunda aula, a gente viu no segundo culto, né, a gente viu sobre a questão da Trindade. Se o Espírito Santo desceu ali, quem é esse Espírito Santo? O que é isso que a gente chama de Espírito Santo? Muitos tratam como uma força, muitos tratam como uma emanação de Deus, inclusive os judeus messiânicos, eles tratam o Espírito Santo não como uma pessoa individual, mas como uma emanação de Deus, não é uma pessoa, tá? Mas nós entendemos que de fato é uma pessoa, e a gente viu várias questões, né? Deus é 3 em 1, Deus é uma trindade,
Deus é um só, como a Bíblia diz, né, em Deuteronômio 6,4, o Senhor é único, mas ele se manifesta em três pessoas distintas. Isso, os teólogos, ao longo da história da igreja, desenvolveram o termo Trindade, que é a melhor forma de explicar como um Deus pode ser um em essência e em três pessoas distintas ao mesmo tempo. Isso é um dos mistérios da fé. Nós compreendemos, mas não na sua plenitude. Né? Só quando Jesus voltar e a gente tiver a nossa mente restaurada que nós vamos entender de fato como isso é. Mas Deus de fato é um e existem três pessoas na divindade que são distintas, né? Eu mostrei essa figura aqui, vocês lembram? Essa figura que Deus está no meio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um tem a mesma essência do outro, mas eles são pessoas distintas. O Pai não é o Filho, são pessoas distintas. O Espírito Santo não é o Pai, são pessoas distintas. E aí nós vimos, então, a questão da Trindade, vimos que eles têm uma essência, mas que são pessoas distintas. E a gente viu alguns textos que apontam para isso. Por exemplo, no batismo de Jesus, veio uma voz do céu e Jesus estava lá embaixo. Então, existe um grupo de pessoas, dentro da igreja inclusive, que defende a ideia do unicismo. Deus é um só. Deus desceu e veio e habitou na pessoa de Jesus. Então o céu ficou vazio, como se fosse isso. Então o unicista acredita que Deus é um absolutamente, não existem três pessoas distintas. Mas no batismo de Jesus a gente vê isso claramente. Jesus está aqui na terra, vem uma voz do céu, ou seja, não é ele que estava falando de si mesmo. É uma voz de alguém diferente dele, é o Pai, né? Tanto que ele chama o Pai de Pai. Ele não chama, olha, eu estou orando para mim mesmo. Não faz sentido isso. Exato. E no batismo chega a terceira pessoa ainda, que é o Espírito Santo, que desce na forma de pomba. O Pai me enviou, né? Exatamente. Então, eu vi vários debates sobre isso, assim, é um negócio difícil de entender. Como que eles defendem isso? Mas geralmente é uma falta de entendimento. Isso é uma questão bem filosófica. Por quê? Porque tem a ver com o ser. E isso é uma área da filosofia que é a ontologia. Então é uma discussão bem filosófica e quem não tem muito paciência para isso, geralmente vai para o lado mais fácil. Não, ou então o judaísmo messiânico, que fala que o Espírito Santo é uma emanação de Deus, que não tem que pensar tanto. Ou então fala, não, tudo é um só. O céu ficou vazio e Deus desceu e habitou na terra. Mas é difícil, mas é o que a Bíblia nos apresenta. Mas na Bíblia, nós temos vários textos, inclusive esse do batismo de Jesus, que a gente vê as três pessoas da Trindade. Então são pessoas distintas. Depois nós vimos os atributos de Deus, que ele é um Deus pessoal, ele não é uma energia como os panteístas acreditam. Deus está em todo lugar, Deus está em tudo. Então Deus, o Espírito Santo, inclusive, a gente focou na pessoa do Espírito Santo, ele é pessoal, ele deseja, ele tem vontade, ele se entristece, né? Ele tem ciúmes dos santos, ele mostra sentimentos. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E nós vimos que ele tem atributos da divindade, por isso que mostra que eles são um em essência. Ele é chamado de eterno, Espírito eterno, ele é eterno como Pai. Então ele participa dessa essência divina. Tudo que o Pai tem, o Filho e o Espírito Santo também têm. A divindade, a eternidade, a onisciência, a onipresença, todos esses atributos fazem parte dos três. E por fim a gente viu as funções do Espírito Santo, que é o quê? É nos ajudar, ele intercede por nós, ele unifica, ele nos ensina, ele nos traz a verdade, ele nos encoraja, ele nos consola. Então nós vimos todos os atributos e as funções do Espírito Santo. Por último, a gente viu a nossa responsabilidade. Por mais que o Espírito Santo seja Deus, a gente tem que buscá-lo, a gente tem que se encher do Espírito Santo, a gente tem que não resistir ao Espírito Santo. Então tudo isso são questões que o ser humano precisa responder com relação a Deus. Deus é todo-poderoso, mas ele decidiu, como a gente viu no catecismo agora, tudo é do jeito que é porque Deus decretou. Então ele decretou que o mundo iria funcionar assim. Ele tem todo o poder de fazer tudo que ele quiser, mas ele decidiu nos criar e nos dá a liberdade de resisti-lo, de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Então essa é a nossa responsabilidade enquanto ser humano. Nós não fomos criados à imagem dele? Uma das questões que nós temos parecida com eles é a vontade, essa liberdade. Deus é livre e nós também, ele também nos criou com essa liberdade de aceitá-lo ou rejeitá-lo, de recebê-lo, como fala em João 1,12, ou rejeitá-lo. E aí, na aula, no domingo passado, no culto lá no Tiago,
a gente viu sobre o batismo, aí a gente entrou mais na questão do batismo com o Espírito Santo. E aí a gente viu que o Espírito, no Antigo Testamento, ele era usado para capacitar pessoas específicas, que eram os líderes de Israel. Então ele capacitava as pessoas para uma missão, ele capacitava para construir o tabernáculo, ele capacitou os juízes para livrar Israel das opressões, inclusive para guerras militares. Ele ungia e capacitava os reis para governar o povo e os profetas para trazer as profecias, a palavra de Deus. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento era o enchimento de pessoas, especificamente. E vimos que existem vários batismos, né? Hebreus 6 fala da doutrina de batismos. Então vimos que existem mais de um batismo, não só o batismo nas águas. E nós vimos basicamente os 3 tipos de batismos que existem. Primeiro, o batismo nas águas, que é para mostrar o que aconteceu dentro do nosso coração. Não é isso que a gente conversou? O que aconteceu dentro do nosso coração, que nós recebemos a Cristo e estamos dispostos a viver uma nova vida, a sepultar o velho homem e a nascer uma nova criatura. O batismo simboliza isso. Então o batismo é um sinal externo e público da conversão, da entrega da nossa vida a Deus. Então por isso que nós nos batizamos. A gente mergulha na água, fica alguns segundos, e eu gosto de deixar pelo menos uns 50 segundos, viu, Tuca? Para a pessoa lá dentro, tô brincando, nem tanto. Mas aquilo ali é um simbolismo de uma velha criatura morrendo. Ela não consegue respirar, ela começa a ficar sufocada, e aquilo ali simboliza a morte do velho homem, da velha criatura. E quando a gente renasce, sai da água, a gente respira e vem uma nova vida, uma nova criatura. Beber água. Limpar por dentro também. Então o batismo é exatamente isso, é a externalidade daquilo que aconteceu por dentro, que é a salvação. Temos o batismo com fogo, que a gente viu em Mateus 3:11, que é o batismo para condenação. Que João ali está falando o seguinte, olha, o Espírito Santo vai batizar vocês, está falando com os saduceus, com o Espírito e com fogo. Ou seja, aqueles que aceitarem a Cristo vão ser batizados com o Espírito. Vão ser salvos. Mas aqueles que continuarem com o coração endurecido, como era o caso daquele público, vão ser batizados com fogo. Vão ser queimados, como ele usa as analogias, né? Deus vai limpar a eira, vai pegar o trigo, recolher no celeiro, vai pegar a palha e queimar no fogo que não se extingue. Então essa é a linguagem que ele usa. E por último, o batismo com o Espírito Santo, que foi onde a gente parou. Porque a gente ia continuar o estudo no último culto, mas o Espírito Santo me conduziu para a gente já começar a orar. Porque eu falei, olha, eu achei que era o momento da gente orar naquela hora. Então a gente interrompeu ali hoje que nós vamos continuar o estudo sobre batismo com o Espírito Santo, a questão das línguas. E a gente viu, e isso é muito importante, que o batismo com o Espírito Santo é algo diferente da conversão, que na conversão a gente recebe o Espírito Santo, e no batismo com o Espírito Santo é uma dose de poder. Para quê? Para testemunharmos sobre o Evangelho. Então o termo ali usado poder em Atos 1:8 é dunamis, é poder para a gente poder testemunhar. E isso só é possível com o batismo com o Espírito Santo. A gente só consegue testemunhar sobre Deus, ser um Marte, né, que a palavra testemunho no original é Marte, se tivermos o Espírito Santo. Senão nós vamos ser aquela pessoa fria, que tem vergonha de falar que é crente, que não, sabe? Que tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas, que quer agradar todo mundo. Essas são algumas características de uma pessoa que não tem esse batismo com o Espírito Santo. A pessoa tímida, é timidez. E isso eram os discípulos antes de receberem o batismo com o Espírito Santo. Se esconderam, negaram Jesus, fugiram, mas em Atos 2, quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo, eles sacudiram o Império Romano e o mundo. E estamos aqui por causa deles, por causa da obediência deles. Porque todos eles foram martirizados, só João que não, mas morreu com 100 anos mais ou menos, porque a prova é Deus, né? Que ele tinha que escrever o Apocalipse, enfim. Mas todos eles, os 11, morreram martirizados por testemunhar da ressurreição, do que eles viram e ouviram. Então isso é uma dose de poder assim, absurda. E aí a gente orou por batismo no Espírito Santo, né, semana passada, por essa dose de poder.
E aí, hoje nós vamos continuar mostrando as 3 vertentes principais. Hoje sim, vai ser um pouco mais estudo. As 3 vertentes principais sobre essa ideia de batismo com o Espírito Santo. Então a gente tem basicamente os pentecostais, os reformados e os tradicionais. Qual que é a diferença entre eles? Os pentecostais, historicamente, são os mais recentes. Então começaram com os reformados, com uma ideia de cessação de dons, que os dons cessaram. Depois, no século XIX, vieram os tradicionais, os pentecostais, o movimento pentecostal. E aí existe um terceiro grupo que é um meio termo entre esses dois, que assumem algumas coisas de um, assumem outras coisas de outro, mas estão no meio do caminho. Então nós vamos começar com os pentecostais. Por quê? Porque historicamente, mesmo eles vindo depois, mas é o que está mais fresco na nossa memória. Nós, na cultura brasileira, somos muito influenciados pelo movimento pentecostal. Então, quando eu coloquei lá no grupo sobre a questão das línguas, ou até num dia que eu acho que foi aqui ou lá no Tiago, não sei, já começou a pipocar a pergunta, né? Ah, mas quem não fala em língua foi batizado com o Espírito Santo? Por quê? Porque muitos de nós já participamos de movimentos cristãos que trazem essa tradição. Então hoje nós vamos ver se de fato a língua é uma evidência, ou a única evidência, ou a primeira, se nós fomos batizados com o Espírito Santo ou não, tá bom? E o que os pentecostais alegam? Eles se baseiam basicamente no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele narra 3 eventos de batismo. Primeiro, em Atos capítulo 2, que os discípulos foram batizados, né, começaram a falar em outras línguas, e esse grupo entende geralmente que ali não foram línguas, idiomas, mas foram línguas estranhas, né, o que geralmente o alabachúria que a gente vê hoje. Eles acreditam que o que os apóstolos estavam falando ali eram línguas estranhas e que o milagre foi no ouvido dos ouvintes, que Deus traduziu para a língua deles. Então esse é o entendimento dos pentecostais. Mas aí a gente viu que, pelo contexto, me parece que o milagre foi tanto na fala, de falar idiomas, não línguas estranhas, quanto, aí no caso não seria no ouvido, né? Porque o outro já era a língua materna dele. Para mim, a evidência aqui que mostra no texto, o texto é ambíguo, viu, gente? Porque eles ouviram na língua deles. Eles podem ter ouvido na língua deles, tanto por alguém falando na língua deles, ou por alguém falando em línguas e o Espírito Santo traduzindo. O Espírito Santo pode fazer esse poder, pode fazer esse milagre. Mas pelo contexto, me parece que o milagre foi na fala dos ouvintes. Por quê? Como eu falei naquele dia, primeiro, eles acharam que eles estavam bêbados. Né? O verso 13 de Atos 2 fala o seguinte, olha, eles beberam demais, por isso que eles estão assim. Então, se eles estivessem falando, ou melhor, isso aqui fica ambíguo também, porque se eles estivessem falando em outras línguas, eles poderiam pensar isso, né? Mas estão falando coisa que a gente não consegue entender, eles estão ficando bêbados. Mas para mim o ponto mais importante eles falaram o seguinte, olha, não são esses galileus, esse é o ponto mais importante. Esses aí não são galileus, analfabetos de Nazaré. Por que isso é importante? Porque se eles estivessem falando línguas estranhas, não faria sentido essa pergunta. Eles são analfabetos e estão falando coisas que não têm sentido? Agora, se eles estivessem ouvindo, olha, eu sou grego, e ele está falando grego, mas ele é galileu, ele nunca estudou grego, por que ele está falando na minha língua? Aí sim faz mais sentido essa desconfiança, ou essa zombaria de que eles eram galileus iletrados, entende? Então se eu vejo a Laísa, se eu sei que ela é analfabeta, e ela está falando coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu não vou me estranhar, falar, ela está doida, né? Mas se eu acho que se eu sei que ela é analfabeta e vejo ela falando inglês, espanhol, fluente, eu falo, mas ela é analfabeta, como é que ela está falando na minha língua materna, se eu for em inglês, por exemplo, entendeu? Então faz mais sentido. Então acho que aqui são línguas estrangeiras. Esse foi o sinal para que eles pudessem evangelizar. Ali era o início da igreja. Então eles começaram em alto nível. Eles começaram evangelizando pessoas de todas as nacionalidades da época. Pé na porta. Começou no...
Então os pentecostais acham que não, acham que aqui é línguas estranhas. E eles vão se basear em mais 3 eventos basicamente, mais 2 eventos basicamente. Atos 8, que é o Pentecoste samaritano, que é quando os judeus começam a pregar em Samaria e eles recebem o Espírito Santo. E aí Pedro e João vão lá, oram por eles e eles recebem o Espírito Santo. Então aqui é chamado do Pentecoste samaritano. Aqui, ó, a partir do verso 4. Filipe vai lá em Samaria pregar, em Atos 8. E aí tem o evento daquele Simão, o mago, que ele vê, olha, eles oram, põem a mão na cabeça e eles recebem o Espírito Santo. Ele tenta comprar de Pedro esse dom. E aí eles recebem o Espírito Santo. E aqui é o batismo dos samaritanos. Eles começam a falar em outras línguas. Na verdade, aqui não fala, mas aqui dá subentendido que a Bíblia fala assim, olha, Simão viu que pela imposição de mãos eles recebiam o Espírito Santo. Aqui não é específico falando que eles falaram em outras línguas. Esse é um texto que não fala que eles falaram em outras línguas nesse batismo, mas subentende, tá bom? E o outro é em Atos capítulo 10, que é os gentios, que é o do Cornélio, que ele tem um sonho, Pedro tem um sonho também, fala, ó, vai lá, Pedro tem um sonho dos animais impuros descendo num lençol e Deus fala com ele, mata e come. Ele fala, Deus, como assim? Eu nunca comi isso. Aí ele fala, olha, não fale que é impuro, que Deus criou. Então ali já estava mudando a aliança. E aqui em Atos 10 é aquele evento do Cornélio, onde ele tem uma visão, fala, olha, tem um homem chamado Pedro, vai lá e chama ele. Enquanto isso, Deus está dando a visão para Pedro dos animais impuros e Deus fala com ele, vai lá e mata e come. E ele fala, não, Senhor, eu não posso comer isso, isso é impuro. Aí ele, olha, não fale que é impuro, que Deus purificou. O que Deus estava falando para ele ali? Olha, os judeus tinham os gentios como impuros, né? Assim como os samaritanos. Então Deus está mostrando para eles assim o seguinte, olha, agora é uma nova fase, Pedro. Esquece tudo, esquece não, mas vamos ressignificar tudo que você já viveu até aqui. No judaísmo, vocês eram um povo escolhido e todos os povos eram impuros. Agora, quem recebeu o Espírito Santo vai ser purificado. Então pode ser gente de qualquer, até o pior dos assassinos, vai entrar para a igreja. Então agora muda a aliança, né? A força centrífuga, de dentro para fora, alcança todas as nações. E aí, Pedro vai lá, ora por eles e eles recebem o Espírito Santo. Aqui, ó. Aqui, ó, verso 45, 10:45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Então aqui mais uma vez, aí vem a próxima versículo, olha. A seguir Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Então percebam que a ordem aqui é invertida. Eles primeiro são batizados no Espírito Santo, como eu falei, que não existe uma ordem. Eles foram batizados no Espírito Santo, salvos, e depois, mas o batismo na água vem sempre depois da salvação. Mas o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas pode inverter. Uma pessoa pode entrar um assassino aqui agora, a gente orar por ele se converter, receber o batismo com o Espírito Santo e ser batizado depois. Ou ele pode só receber Jesus, se batizar e depois ser batizado com o Espírito Santo, né? Então, esse é o argumento dos pentecostais. Através desses exemplos de que, quando aconteceu, eles falaram em línguas, eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo é a evidência do batismo com o Espírito Santo. A primeira, tem outras, mas a primeira é o falar em outras línguas estranhas. Tá? Esse é o argumento deles. E eles se baseiam também no movimento pentecostal, que começou lá no 1902, lá na Rua Azusa, depois com os outros movimentos que existiram, né, que tiveram vários, não só a questão de falar em língua, mas tiveram vários sinais e prodígios, né, muitas pessoas foram curadas, isso é fato na história da igreja. Bem, agora eu queria abrir alguns textos com vocês, do porquê eu acho que algumas coisas que eles não... Sua Bíblia? Vou pegar outra. Algumas coisas que eu acho que o movimento pentecostal não consegue explicar. O primeiro deles está lá em 1 Coríntios 12. Abra comigo aí, 1 Coríntios 12.
Então, para vocês entenderem, eu hoje me considero aquele terceiro grupo dos tradicionais carismáticos, que é basicamente o seguinte, olha, existem dons hoje, esses dons não cessaram, existe o dom de cura, existe o dom de línguas, eu não nego que existe esse dom de línguas, a questão é que eu não acho que isso é o único, que todos falam em línguas, ou que isso é o único sinal do batismo com o Espírito Santo. Então, contrário dos reformados que negam que existem os dons hoje, o dom de cura cessou, o dom de língua cessou, não existe mais esses dons hoje, isso era só para o início da igreja, eu acho que existe. Mas, então eu discordo desse ponto dos reformados. Ao mesmo tempo, eu discordo que o dom de línguas é a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo. Então existe o batismo com o Espírito Santo, existe o dom de línguas, mas nem todos falam em línguas, como nós vamos ver nesse texto, e esse não é o único sinal de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Então, todos esses exemplos mostram que cada um já experimentou alguma coisa que fala assim, cara, é inegável que existe ainda sinais sobrenaturais. Não tem como negar isso. Por isso que eu também não me consigo me colocar como esse grupo cessacionista que os dons cessaram. Eu também já vivi coisas. Mas também... Mas aí tem o excesso que você falou. Jejum, tava a intimidade com Deus. Pelo menos na época, quando eu fui para trabalhar, foi uns 15, 20 dias de jejum, oração, que estava tendo para a equipe ali, sabe? No momento. E foi a semana, o final de semana mais, assim, sobrenatural que eu já tive na minha vida. Pois é. Teve todo esse preparo. Então tem esses dois lados. Tem o lado do... A gente vê que existem dons, existem sinais ainda, vivos hoje, mas existem também a forçação de barra. Então muitos descredibilizam de tudo por causa desses exemplos de forçação de barra, já vi exemplos em igrejas que tem simulação de cura, entendeu? Pessoas que recebem para simular que está doente, aí vão, fui curado. Então essas coisas... mas tudo isso já estava... Parece que é a vontade de Deus até que tenha isso, né? Para não ficar um negócio assim, muito certo, né? Parece que tem que ter escancarado. Parece que tem que ter... Então, eu acho que aí entra... Ficar assim, ó, investigar, será que será que não é? Eu não diria que é a vontade de Deus, mas eu diria que é o seguinte, a pessoa de coração duro, é o que Mateus 13, Jesus fala, né? Lá em... para que eles vejam e não entendam, não sejam curados. Ali está citando Isaías 6, que é o seguinte, as pessoas de coração duro, Deus confunde elas. Mas aqueles que têm o coração aberto, Deus se revela a elas. Então essas coisas Deus permite exatamente para confundir aqueles que têm o coração duro e revelar aqueles que têm o coração aberto. Entendeu? Então as pessoas de coração duro veem isso, exatamente vão por essa linha, não, tá vendo? Isso é tudo mentira. Elas vão ignorar. Mas aqueles que têm um coração aberto, eles vão saber diferenciar o joio do trigo. E falar, não, isso aqui foi forçação de barra, mas isso aqui não dá para negar. Isso aqui aconteceu de fato. Então existem esses dois lados. Com certeza. E isso tem a ver com a estratégia de Satanás, né? Ele quer lançar confusão. Então, aí por isso que eu falei com o Diego, entra a questão do coração. Quem tiver com o coração endurecido, vai se endurecer mais. E quem tiver com o coração aberto vai ser instigado a buscar Deus, a buscar o verdadeiro, a separar o joio do trigo. E tudo tem a ver com a questão do espetáculo, né? Os sinais sempre atraem muita coisa. Por isso que existem várias seitas que se baseiam em sinais, que existem sinais também fora da igreja. Óbvio, Satanás, os demônios também, eles não perderam o seu poder, a sua capacidade de realizar sinais. Então, as seitas se justificam, se mantêm por esses sinais. E muitas igrejas que se desviam da verdade também focam nessa questão, né, para atrair mais pessoas, para atrair o holofote para si, enfim. Então tem várias questões, né? Gente, abre aí, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Aqui, olha que interessante, esse é um ponto muito importante. Aqui está falando dos dons espirituais. Esse é um capítulo dos dons espirituais. Ou seja, isso é muito importante porque nós vamos falar. Por quê? Porque o contexto é exatamente esse. Os dons espirituais. Paulo está falando, olha, há vários tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo que dá os dons.
há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então ele está falando de dons espirituais. Verso 8, tem dom de palavra de sabedoria, outro Deus dá a palavra de conhecimento. 1 Coríntios 12. Outro dá fé, outros Deus dá dom de cura, outros Deus dá poder de operar milagres, outros Deus dá profecia, tarará, tarará. Então ele vem falando aqui vários tipos de dons. Aí no verso 13, aí no verso 12 ele fala, olha, nós somos membros, aí ele fala de unidade. Nós somos um corpo unido. Assim como um corpo tem vários membros, mas eles estão conectados, a igreja é a mesma coisa. Verso 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então aqui ele está falando do batismo do Espírito Santo. Em um só Espírito todos nós fomos batizados. Ou seja, todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo, que é único. Quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres. Todos nós bebemos desse mesmo Espírito. Então aqui ele está falando de pessoas batizadas no Espírito. Agora o ponto que eu quero levantar é o seguinte, vai para o verso 30. Verso 30. Aqui ele começa a fazer, a partir do verso 28, ele começa a mostrar os diferentes ministérios. E aí no verso 29 ele começa a fazer perguntas retóricas. O que é isso? Perguntas que a resposta é óbvia. Né? Se eu falo assim com vocês, gente, eu sou Deus? Óbvio que não. Então essa é uma pergunta retórica. Todo mundo já sabe que a resposta para a pergunta retórica é não, né? Então as respostas são óbvias. Então ele fala vários tipos de ministério, aí ele começa a perguntar, são todos apóstolos? Qual que vocês acham que é a resposta? No 29, você está falando? A resposta óbvia é não, né? Nem todos são apóstolos. Nem todos são apóstolos. São todos profetas? Não. São todos mestres? Tem todos os dons de realizar milagre? Tem todos os dons de curar? Sim ou não? Hã? Falam todos em línguas? Não. Olha que interessante. Todos foram batizados no Espírito Santo, inclusive. Mas nem todos falam em línguas. Entenderam? Mas nunca a Lídia falou. Exato. É um dom. Existe. Existe o dom de cura hoje? Existe. Ele reafirmou isso nos versículos iniciais. Aí aqui um pouco antes ele começa a falar das pessoas que menosprezam outras, porque achando que elas são inferiores no corpo, porque são dons diferentes. E ele começa a tratar no meio do capítulo aqui que todos são importantes. Tanto a pessoa que limpa o chão, quanto aquele que prega o evangelho, todos têm a mesma importância, porque eu só posso pregar o evangelho se alguém limpar o chão. E só com o chão limpo que a gente consegue pregar o evangelho bem. Então todos são importantes. Não há uma hierarquia de importância na igreja. Entenderam? É isso que ele começa a falar aqui. E ele começa a quebrar esse argumento de que um é melhor que o outro. São todos apóstolos? Não. Uns são apóstolos, outros têm um dom de cura, outros têm um dom de línguas, outros têm um dom de administrar. Enfim, cada um tem o seu dom e cada um contribui nessa multiforme graça de Deus. Então o ponto é esse. Falam todos línguas? Não. Todos interpretam? Não. Também não. Então, existe o dom de língua? Eu acho que existe. A questão é, não são todos que falam. E não é porque você não fala em língua que você não foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque existem outros dons e outros frutos, como nós vamos ver, tá? Mas esse é só um ponto que eu quero relevantar, de que nem todos falam em línguas. Essa é uma evidência bíblica de que nem todos falam em línguas, tá bom? Pela exploração dessa questão de falar em língua. Parece uma coisa que explora. Existe uma pressão. Que vinha aflorar na pessoa. Mas isso, gente, olha só. Um ponto importante. Isso não é por maldade, tá? No meu entendimento, é por ignorância, que não é diferente de maldade. Por quê? Porque eles acreditam que a língua é a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Então, para exercer alguns dons, alguns tipos de ministério na igreja, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Então, logicamente, pela lógica, tem que falar em língua. Entenderam? Então, é uma lógica, existe uma lógica interna. Só pode trabalhar no diaconato ou no líder de célula se for batizado com o Espírito Santo. E qual é a evidência que a gente tem para saber se a pessoa é batizada no Espírito Santo? É o falar em línguas. Então a pessoa tem que falar em línguas. Entenderam? Todo mundo querendo falar. Exato.
Quando o cara fala em língua, você falou igual o outro, já não tá tão estranha mais. Então, gente, isso é interessante. Falou Existe igual um o outro, estudo, tá estranho. existe um estudo acadêmico que, tipo, fez um levantamento do mapeamento dessas línguas estranhas e conseguiram resumir quais as sílabas, tipo assim, um negócio bem restrito. Alabachúria, Quase que falou quase uma tradução, né? Exatamente, é muito, tipo assim, são 20 palavras que se repetem. Tem um estudo, eu vou procurar esse estudo, vou mandar lá no grupo para vocês verem, é muito interessante. Mas o que você ia falar? Não, eu falo assim, porque fala que geralmente quando a pessoa está falando em língua, dá tipo entender em público. Impuro? Público. Ah, tá. No público lá. Aham. Ela tá pregando e ela começa a falar em língua. Beleza. Mas ela não vai estar edificando ninguém ali naquele momento. E aí, tipo assim, seria certo o pastor começar a falar em língua em público? Não, isso é o que Paulo vai regulamentar na carta dele aos Coríntios. Se tiver, não. É isso que eu estou querendo entender. Se tiver que falar em língua, que seja um ou dois. E tem quem traduz. Procura aí o texto, por favor. Paulo falando das línguas na igreja. O que Paulo fala nesse texto? Tá, mas assim, só para completar a pergunta, é porque, vamos supor, hoje mesmo ali a gente estava adorando a Deus ali e tal, e eu tenho muito essa questão de, às vezes, eu estou no meio da minha, eu estou falando uma coisa igual ela estava rindo, vem em mim, não é uma coisa. Aí eu vou orar, eu quero adorar uma coisa e começa a sair. E fica assim, não tem que falar isso, eu não estou criticando ninguém, é coisa minha. Aí eu falei assim, aí eu fico vendo o pastor, às vezes começa a orar, ele vai estar se edificando ali para continuar a administração ou é para alguma coisa visando a igreja? Isso, exatamente. Procure aí, por favor, esse texto, por favor. Paulo falando sobre as línguas na igreja. O que Paulo fala nesse texto? Se tiver que falar em língua, que seja 2 ou 3. E que é o 1 Coríntios? Ele pede para falar em secreto. 1 Coríntios 14, 13. 14, então é 1 Coríntios 14. Nesse texto, ele regulamenta essa questão de falar em língua. Porque em Corinto estava tendo esse problema. Não só isso, mas na ceia também, né? O pessoal ia para a ceia e se embebedava. Não tinha ordem. Então aqui ele começa a falar exatamente disso. Olha, se for falar em língua, que seja 2 ou 3, mas que tenha quem interprete. Por quê? Se o foco da reunião é uma edificação mútua, aí ele fala o seguinte, olha, eu prefiro falar 5 palavras que vai edificar o outro, do que 1000 palavras em línguas que ninguém vai entender. Porque ele fala aqui, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Qual versículo? 13, 14. 13, mas 14. a minha mente fica infrutífera. Exatamente. Então, o que eu farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? E a sua ação de graças, visto que ele não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Então, ele não está proibindo falar em línguas. Ele está falando o seguinte, olha, se está numa reunião e vai falar em público, se você quer orar em línguas, ore com você mesmo. Aqui, olha, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir 14. 14:4 também fala aqui sobre... Mas aqui, no 39, no 14:39, ele fala também. Coríntios Portanto, meus irmãos... 14:4. Foi a parte que eu achei. Ele fala assim, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais por falar em outras Aí, tá vendo? línguas. Não proibais. Por que procurar o dom de profetizar no culto? Porque a profecia edifica todo mundo. 14, 13 e 14. De 1 Coríntios. Então, olha só. Não, Não tem 14. Não. Esse aqui é 14. É o 14. 1 Coríntios 14, amor. Teve 14, 13, 14. Ah, você falou 13 e É o 14. capítulo 14, 13, 14. Ah, É que a gente estava no capítulo 14. mas Olha o só. 14:4 também fala sobre isso, né? Fala de que o que fala, eu acho que você leu, não foi, Bruno? O que fala em língua edifica a si mesmo, Não, isso eu não falei, não. mas o que profetiza edifica a igreja. Exatamente. Ora, quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizem, Não, deixa aqui, pois que eu tô usando. quem Guarda profetiza depois você me- é maior vai daquele ficar que com fala você, em né? línguas, a não ser que também interprete para a igreja receber edificação.
Exatamente. 14:4. Então aqui ele está falando da ordem do culto. E aí no verso 26, olha o que ele fala, olha. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra, uma revelação, uma outra língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então não é que você não possa falar, mas você pode falar consigo mesmo. Porque se você vai externar, aí alguém tem que interpretar, para edificar todo mundo. Você pode orar em línguas consigo mesmo, ou no espírito, ou falando baixinho, entendeu? Então não é um problema o falar, mas é o externar. Porque se externar, como é que a Laísa eu vou entender se você começar a falar em língua? Então 1 Coríntios 12 fala que todos foram batizados no mesmo espírito, mas nem todos falam em línguas. Então se você já foi constrangido, oprimido por essa ideia de que você não fala em língua, você precisa falar em língua para falar que você é batizado com o Espírito Santo, tire isso da sua cabeça. Seja livre hoje, em nome de Jesus. Atos 6, olha que interessante. Atos 6, abra em Atos 6. Aqui, gente, é a escolha dos diáconos. Olha que interessante. Esse é um outro texto. Eu estou em qual período? Eu estou naquelas coisas que os pentecostais não explicam, que me faz discordar de algumas coisas deles. Depois nós vamos entrar na ideia dos reformados. Atos 6 é a escolha dos diáconos. Os apóstolos, começou a igreja, eles estavam pregando, 3.000 pessoas se converteram no primeiro sermão de Pedro, não foi? Do Pentecostes? Então a igreja cresceu rápido demais. Começou a surgir problemas. Quais? A distribuição de alimentos das viúvas, as gregas, de fala grega, começaram a ficar prejudicadas em relação àquelas viúvas de fala hebraica. Porque aqui nesse momento já tinha judeu que só falava grego, que foi, desde lá dos exílios, eles já estavam dispersos no império, né? Então tinham judeus que já há muitos anos já nasceram nesse contexto helenístico, que falava só grego. Então tinham judeus de fala grega e judeus de fala hebraica, que moravam em Jerusalém. E aí estavam todos na igreja agora. Aí começou a surgir essa dificuldade. As viúvas de fala grega começaram a ficar prejudicadas. Os apóstolos, que eram judeus inicialmente, começaram a dar mais alimento para as viúvas de fala hebraica. E aí os apóstolos falaram, não, a gente não pode deixar de estudar a Bíblia, de pregar, para servir à mesa. Então vamos escolher os diáconos. Aqui vem a escolha dos diáconos. E qual era o critério da escolha dos diáconos? Olha só. A partir do versos 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Então, os diáconos tinham que ser homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, qual que é o principal critério para ser um diácono na igreja, nesse contexto aqui? Ser cheios do Espírito Santo. E em 1 Timóteo capítulo 3, vai falar daqueles que querem fazer parte do ministério de presbíteros e diáconos. Agora abra lá em 1 Timóteo capítulo 3. Olha que interessante. 1 Timóteo capítulo 3. Se alguém quer ser bispo ou presbítero, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, beberrão, não deve ser violento, tem que ser amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem da cilada do diabo. Aos diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não beberrão, não gostar de lucros desonestos, né, não ser apegado ao dinheiro.
Ser dedicado ao ministério da fé com consciência limpa deve ser experimentado, não pode ser novo convertido. E depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Olha que interessante. Teve aqui, tem que falar em línguas? Cheio de espírito. Para ser um presbítero, para ser um diácono, tinha que ser cheio do Espírito. E tiveram várias exigências aqui e nada. Morais. Exato. Referindo simplesmente aos frutos do espírito. Frutos do Espírito, lá de Gálatas 5. Moral. Não espiritual. E olha só, Gálatas 5 tem uma ressonância muito grande aqui, ó. Exatamente, são os frutos do Espírito. Gálatas 5. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas, tem Efésios. Olha só que interessante. Literalmente ele viveu o original, né? Exato. A gente viu na aula lá. Exatamente. O que se gera a sua... Você inspira, você cuida, Isso. você protege. É o projeto É o original. projeto original. Olha só, frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Lembra, não ser violento? Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, não fala de falar em línguas nos critérios para ser presbítero da igreja e diácono. Não fala em falar em línguas, mas tem que ser cheio do Espírito. Então, com isso, eu não acho que falar em línguas é a primeira evidência ou a evidência final de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Eu não acho. E por último, eu quero finalizar com Atos capítulo 4. Nós vamos ter que, mais uma vez, partir esse estudo. Nós vamos começar no Reformado no próximo domingo, tá? Porque senão vai ficar muito grande, mas isso é bom também, tá, gente? Porque a gente vai aprofundando, tá? Atos capítulo 4. Porque fazer corrido também não adianta. Então é melhor a gente aprofundar no negócio e... Mas isso também, às vezes, você pode até, vamos supor, batizado no Espírito, ela fala em línguas. Mas não mostra que ela vive em Espírito. exatamente. E o outro ela já vive em Espírito. Aí você vai ver. Porque hoje Resumindo, velho, falar em línguas É um dom. Eu sei Deus. Existe. Pronto. Exato. Eu sei Deus. Existe. Não precisa você ficar falando. Se você quiser falar, bem, mas entra assim. Quem não fala, não tá cheio, não tá sem o Espírito, não. Não é que tá sem o Espírito, Eu né? acho que essa Ai, que atitude bom, da hein? pessoa no dia a dia vai revelar Pode ser muito do que mais. ela falar em línguas. Gente, Porque, certeza. Atos 4, já passou Atos 2, não já? Então os discípulos já foram cheios do Espírito Santo lá em Atos 2. Aqui em Atos 4, Pedro e João estão perante o Sinédrio. Eles são presos, e aí eles são soltos, e depois que eles são soltos, os cristãos, esses discípulos, se reúnem para orar. E aí, a partir do verso 23, começa a falar, olha, quando eles foram soltos, Pedro e João, eles voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os sacerdotes falaram com eles. Então eles se levantaram uma voz e oraram. E aí começa a oração deles. Então eles estão orando, assim como eles fizeram em Atos 2. Eles estão orando agora, agradecendo a Deus eles estão orando agora, agradecendo a Deus pela liberação dos discípulos que foram açoitados, né? Pedro e João. Na verdade, aqui eles não tinham sido açoitados ainda não, foram só advertidos. Em Atos 5, que eles vão ser açoitados, que é a segunda prisão deles. Mas eles estão num lugar orando. E o que acontece? Verso 28. Verso 31, perdão. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O que é isso? Um novo enchimento. Então, os pentecostais costumam tratar o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Mas, como nós vamos ver, eles tiveram uma nova experiência com o Espírito Santo, um novo enchimento. Então, não é só uma segunda, tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, é diário. E aí eu finalizo mesmo com 2 Timóteo 1:6. Nós já vimos na aula no domingo passado sobre Efésios 5:18, que é o quê? Deixem-se encher pelo Espírito. Já vimos de 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. 2 Timóteo 1:6.
2 Timóteo 1,6. Olha que interessante. Paulo falando com Timóteo. Timóteo, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Outra versão está como aí? Lê, Diego, na sua versão. Lembre-se, não, perdão. Lembre-se de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Isso. Lê aí, Ludmila, na sua versão. Por essa razão, pois, te demonstro que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Isso. Essa tradução aí, ó, reavives. Reavives. Na minha tá mantenha viva. O que essa palavra traz? Uma ideia de novamente, de reavivar. Assim como ele falou em Efésios 5,18, se deixar se encher pelo Espírito, existe uma responsabilidade nossa em reavivar. Então não é só uma experiência, é diário. É uma experiência contínua. É se encher diariamente do Espírito. E tem tudo a ver com a questão de não apagar também. Por quê? Porque além a gente busca e se enche. Como que a gente apaga? Não buscando. Se a gente parar de ler a Bíblia, se a gente parar de orar e parar de congregar, nós vamos apagando o Espírito. É por isso que eu acredito, inclusive, que é possível perder a salvação, como Hebreus fala, uma vez aqueles que foram iluminados, provaram o dom do Espírito, foram cheios, mas caíram, é impossível retorná-los ao arrependimento. E qual que é o caminho? Não é como muitos falam que pecou, perdeu a salvação, arrependeu, ganhou a salvação de volta. Não, não é isso. O perder a salvação para mim é exatamente essa. É a pessoa que teve essa experiência de conversão, foi cheia do Espírito Santo, recebeu o dom do Espírito, provou das misericórdias de Deus, mas foi lentamente se afastando. E é sutil, gente. Não sei se vocês já perceberam pessoas assim, a pessoa começa, para de congregar, aí ela fala, não, vou buscar em casa. Aí começa a ler a Bíblia com menos frequência, daqui a pouco não está lendo a Bíblia, daqui a pouco não está orando, daqui a pouco começam algumas obras da carne, começam algumas coisas na internet, algumas falas, alguns palavrões, aí daqui a pouco você vê que a pessoa está desfigurada. Ela já afastou de Deus, literalmente. Ela já afastou. Imagina uma fogueira grande, você pega uma água, joga um pouquinho numa madeira, aí joga um pouquinho em outra, o fogo começa a perder força, joga um pouquinho em outra, chega uma hora que esse fogo vai apagando. Então, hoje, como eu orei no início, não é só mais um dia. Nenhum encontro nosso, nenhum culto, é só mais um dia. É o dia que a gente pode se encher mais do Espírito Santo. Então eu quero que a gente agora ore exatamente orando ao Espírito Santo para que ele nos dê mais uma porção de poder. Amém?